O governo lançou mais um plano de socorro à indústria no momento em que o setor encontra-se em dificuldades. Ontem já abordamos de forma preliminar e hoje voltamos ao assunto, porque consideramos da maior importância aprofundar a análise das decisões governamentais. Mais uma vez, repete-se a sina de medidas pontuais, limitadas, sem um caráter estruturante ou capacidade de produzir algum salto relevante. O pacote tem coisas boas e novas. Infelizmente, o que é bom não é novo e o que é novo não é bom. As medidas são a sexta tentativa desde 2008 de ajudar a indústria a sair do poço profundo em que se encontra, especialmente em alguns segmentos. A própria repetição do enredo já é capaz de sugerir que a estrada pela qual o governo persevera não leva a um bom destino. Apenas para ilustrar, a indústria já caiu 3,4% nos 2 primeiros meses deste ano, conforme informa o IBGE. Em suma, o que foi anunciado ontem pelo governo limita-se a desonerações tributárias, aumento e barateamento do crédito e incentivos a exportações. A cifra é portentosa, 60,4 bilhões. Mas também enganosa. A maior parte serão novos aportes ao BNDES e uma ínfima parcela apenas de renúncia fiscal. Para apoiar a indústria, o governo deixará de arrecadar 3,1 bilhões neste ano. Parece muito? Não é. Equivale a cerca de um dia de arrecadação do leão, de acordo com os números do primeiro bimestre. Não é capaz, portanto, nem de fazer cócegas. A carga tributária total continuará em alta. Alguns tributos serão, inclusive, majorados agora, como o PIS e COFINS. O grosso do pacote virá de aportes ao BNDES para que o banco conceda financiamentos a custos menores. Serão mais 45 bilhões. Com isso, subirá para 285 bilhões, o que a instituição recebeu do Tesouro desde 2009, de forma pouco transparente e a um custo fiscal completamente nebuloso. Isso significa que o contribuinte, ou seja, o povo brasileiro, subsidiará taxas de juros privilegiados que certamente alcançarão uma parte insignificante no contexto global da economia do país, atendendo especialmente e em primeiro lugar aqueles setores mais próximos do poder no país. Para disponibilizar esses recursos às empresas, o Tesouro os tomará no mercado a juros de quase 10% ao ano. Irá repassá-los ao BNDES, que dará crédito a juros de 5,5% a 7,7%. O plano peca por depender excessivamente do banco no financiamento das políticas, o que acaba sobrecarregando o Tesouro, comenta Júlio Gomes de Almeida, do IED. O impacto do aporte ao banco é incógnita, ilustra a manchete do Valor, exposando a opinião de vários economistas sobre o pacote. Vladimir Duvalle, economista do Crédit Agricole, aponta que o atual nível da sociedade, da capacidade instalada na indústria, não exige que as empresas tenham pressa em investir. A ausência de uma estratégia de longo prazo para a indústria que otimize o novo aporte do Tesouro ao BNDES preocupa Mônica, diretora do Instituto de Estudos de Política Econômica da Casa das Garças. Segundo Mônica, o governo optou pelo caminho mais fácil, conceder crédito público em um canal já conhecido como o BNDES.
Novamente temos intervencionismo estatal nos investimentos para a indústria. E esse tipo de intervencionismo nunca é eficiente, porque dá prioridade para coisas que estão na agenda do governo, que não necessariamente representam o desenvolvimento do país como um todo no longo prazo. Aliás, o Tesouro é o pagador de todas as promessas. É o que vai transferir mais dinheiro ao BNDES. É o que vai cobrir o subsídio dos juros, a equalização de taxas, as renúncias fiscais. O Tesouro é o caixa forte do seu, do meu e do nosso dinheiro. O que aconteceu ontem foi mais uma distribuição de recursos públicos, comenta Miriam Leitão em seu blog de hoje. E certamente os municípios brasileiros, através dos seus prefeitos, poderão afirmar cortesia com o chapéu alheio. Cortesia não só com o chapéu das administrações municipais, mas, sobretudo, cortesia com o chapéu dos contribuintes brasileiros, que estarão subsidiando estas taxas de juros, taxas privilegiadas, que certamente não alcançarão todos aqueles que produzem no país, mas sabidamente alcançarão alguns setores pontualmente definidos pelo próprio governo. Há, como se percebe facilmente, um custo não desprezível na operação, e a única forma de controlar esses gastos seria submeter ao Congresso a aprovação dos aportes ao banco, como, aliás, previa a proposta do senador Aécio Neves, vetada pela presidente Dilma Rousseff no ano passado. Entre as medidas de ontem, o governo ressuscita câmaras setoriais, que no passado só serviram para atender lobbies, tanto de empresários quanto de trabalhadores. Também erige novas barreiras protecionistas no comércio exterior. O novo regime automotivo dará condição privilegiada às 4 mais tradicionais montadoras instaladas no país, em detrimento das demais, e permite compras governamentais com sobrepreços de até 25%. O governo elegeu 11 dos 127 setores em que se decompõe o parque produtivo para receber os benefícios. Portanto, menos de 10% do parque produtivo estará contemplado com as medidas anunciadas pelo governo. E quem garante que o governo escolheu os mais adequados? Quem garante que não deixou de fora alguns que mais precisavam, mas cujo lobby em Brasília não foi tão eficiente? Justamente para evitar essa arbitragem temerária, melhor seria se as medidas contemplassem toda a indústria, de forma a aumentar a combalida competitividade do setor neste quesito. Somos apenas a 53ª nação entre 142 pesquisadas pelo Banco Mundial. Os grandes gargalos que afetam a indústria brasileira só serão removidos com medidas horizontais, que atinjam todos os setores de forma abrangente. Nenhum país conseguiu se tornar desenvolvido sem garantir provisão satisfatória de infraestrutura, mão de obra qualificada, ambiente macroeconômico adequado, sintetiza Maurício Canhedo Pinheiro, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Não será repetindo receitas carcomidas que o governo Dilma conseguirá ressuscitar a indústria brasileira, abatida por barbeiragens decorrentes das políticas adotadas pelo governo nos últimos anos. Só mudanças mais profundas, reformas estruturais, melhorias institucionais teriam o condão de catapultar, de fato, o ambiente produtivo no país. Com o que foi anunciado ontem, o voo deverá ser curto. E o que é preciso destacar sempre, o governo é eficiente no ato do anúncio, mas ineficaz na execução.
anuncia espetaculosamente, gera uma falsa expectativa e depois há a frustração. É bom dizer que em várias oportunidades tentamos, através de projetos ou mesmo de emendas a medidas provisórias, definir que toda concessão de natureza fiscal concedida pelo governo federal, pelo governo da União, tem que ser concessão bancada pela União e não pelos estados e pelos municípios, já sufocados no ambiente em que o sistema federativo se transformou no cenário de injustiças ignominiosas, já que a isonomia está afrontada com unidades federativas sofrendo prejuízos, sobretudo em razão da concentração dos recursos tributários nos cofres do poder central. Não há reformas, não há interesse por elas. Há um esquecimento absoluto das promessas e dos compromissos assumidos durante a campanha eleitoral. Não faz muito tempo para que fossem esquecidos tão rapidamente desde a campanha eleitoral. Hoje, há um grande desafio que o próprio Senado da República, através da sua presidência, reconhece. Temos uma tarefa à frente, que é a de restabelecermos um sistema federativo que permita a todas as unidades da federação sobreviverem no ambiente de correção e de justiça, sobretudo no que diz respeito à distribuição dos recursos e das potencialidades nacionais. Mas não se fala, a partir do Palácio do Planalto, em revisão do Pacto Federativo, como não se fala pontualmente na reforma tributária, de quando em vez se anuncia a intenção de reduzir a carga tributária, mas não há manifestação de vontade política que repercuta na prática, porque ações de natureza administrativa ou política não são desenhadas e apresentadas à sociedade. Nem mesmo a reforma administrativa. Não se faz uma reforma administrativa para reduzir custos da máquina, para reduzir despesas correntes, para elevar a capacidade de investimento do poder público, extremamente comprometida em razão de gastos desnecessários numa máquina perdulária que sacrifica demais os investimentos nacionais. Eu daria como exemplo, alvo de escândalo nos últimos dias, o Ministério da Pesca. O que justifica os gastos que são realizados para a manutenção desta estrutura? Qual é o resultado prático desta estrutura? A compra de lanchas com superfaturamento? O repasse para a campanha eleitoral de parte deste superfaturamento? Mas não é só o Ministério da Pesca. Outros setores do governo, secretarias com status de ministério, que gastam mais em sua manutenção do que investem produtivamente. Se há setores do governo que gastam mais do que investem, não se justificam, especialmente quando são setores fim e não meio. Não é o Ministério do Planejamento, é o Ministério da Pesca, que não é Ministério meio, é Ministério fim. Não há investimento produtivo, o que há é gasto supérfluo, e por isso não há razão